Então, nós estamos aqui para esse episódio muito especial, número 170 dos nossos podcasts. Eu quero convidar para você, volta para trás, vai acompanhando os episódios passados, curta, comente, compartilhe, né? Porque são tudo histórias inspiradoras e hoje nós vamos trazer também uma segunda vez aqui essa amiga querida, a jornalista Danúbia de Souza, ela que é a idealizadora do projeto Vale dos Pets. Nós queremos relembrar e reforçar e saber também as novidades, até porque já faz bastante tempo, né, Danúbia? E conhecer também um pouquinho da tua história de vida, até chegar no Vale dos Pets. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor. E que honra estar aqui pela segunda vez. Esse projeto tão bacana, que dá voz às pessoas, que dá voz às instituições, que fazem um trabalho muito legal na sociedade, que fazem a diferença em várias regiões. Então, 170 já? 170, olha só. Olha só, é muita coisa, muita coisa. E agora em estúdio novo, né? Estúdio novo. Chique, o estúdio tá muito legal. Cada vez mais o projeto crescendo, né? Para quem quiser conhecer mais, né? Acessa aí Doutor Amadeu, Estúdio Doutor Amadeu, conheça também. Olha, já rolou um Pedro. merchan. Pedro, já rolou merchan aí. É isso aí. Que legal, que legal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito honrada em estar aqui com o professor. É um prazer e privilégio tê-lo aqui para mais esse bate-papo. Obrigada mesmo. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quem é a Danúbia. Então, eu sou de Blumenau. Muitas pessoas acham que eu não sou de Blumenau. Nasci aqui, me criei aqui, sempre trabalhei aqui. A minha família veio do Alto Vale do Itajaí, região de Trombudo Central, Pouso Redondo. Minha mãe veio de lá para cá, toda a família, né, em busca de uma vida melhor, uma família muito humilde e uma família grande. Tenho vários primos por aí, acho que cada bairro de Blumenau eu tenho um primo, uma família muito grande. E meu primeiro emprego, assim, aqui em Blumenau, foi na assistência social, Secretaria de Assistência Social. Olha. E acho que isso ajudou a me moldar cada vez mais para ir para essa área social, para ajudar as pessoas, para enxergar o que muitas vezes a gente não enxerga ou finge que não enxerga. E eu tinha 15 anos quando comecei na assistência social. E aquilo me marcou muito porque eu já sou de família humilde. E aí você chegava lá e via as pessoas brigarem para tomar um chazinho e comer uma bolachinha, né, de água e sal. Então, via mulheres vítimas de violência que chegavam lá. E eu lembro, assim, que nos primeiros meses eu chegava em casa e chorava muito, assim. Uma das coisas também, logo que eu comecei a trabalhar lá, era muito frio, e um morador de rua chegou e teve uma parada cardíaca, porque ele não, né, em função do frio. E eu via tudo aquilo e pensava, meu Deus, que mundo estamos vivendo, né? E aí trabalhei na assistência social por 3 anos. E aí chegou o momento de fazer a faculdade, né? Estava no ensino médio quando comecei lá. E eu também não vislumbrava conseguir fazer uma faculdade. Naquela época ganhava salário de estagiária, né? Mal dava para comer. E eu fiz o Enem, tive uma nota boa e ganhei bolsa. Olha só que sorte. Ganhei bolsa. E aí tinha que escolher um curso. Eu não sabia o que escolher. As pessoas sempre perguntam, sempre foi a tua vontade fazer jornalismo, que era teu sonho aparecer na TV? Nunca tive nada disso. Não me imaginava na TV, não me imaginava fazendo reportagem, até porque sempre fui muito tímida, né? Nem minha família botava fé. E aí uma amiga da assistência social mesmo falou, tu tens um senso de justiça muito grande, deverias fazer jornalismo. E aí, uma semana antes de começar a faculdade, eu fui lá, me inscrevi e comecei o jornalismo. Aqui em Blumenau? Assim, aqui em Blumenau. Tinha recém começado o jornalismo na faculdade Ibs-Sociesc. Ah, sim. Eu fui a segunda turma e ali eu comecei a fazer jornalismo e comecei a procurar emprego na área, né, para fazer valer a faculdade.
Então, trabalhei aí na Câmara de Vereadores, que foi onde eu consegui primeiro emprego na área mesmo, fazendo assessoria para uma vereadora. E depois eu consegui trabalhar, mandei currículo para todos os veículos, todos. Eu queria muito trabalhar em revista, era meu sonho, fazer grandes reportagens e tal. Mandei currículo para todo mundo, ninguém me contratou. E aí, uma amiga falou assim, manda agora no final do ano, porque as pessoas pegam férias e te oferece, né? Se ofereça para cobrir. E assim eu fiz, mandei para todos os veículos, o único que me chamou foi a RIC TV, na época era RIC, né? Hoje é NDTV. Na verdade, até era Rede SC SBT, depois foi mudando, né? E aí, mandei na cara de pau mesmo, ó. Estão precisando de alguém para cobrir férias agora? Tal, me ofereço. E aí a Rede SC me chamou, eu fui lá, fui bem sincera, dizendo que eu nunca pretendia trabalhar em TV, mas foram os únicos que chamaram, né? E aí me contrataram. Tive essa sorte e o Alexandre Gonçalves, na época, que era o diretor de jornalismo, falou assim, tu vai gostar de TV e tu vai ficar aqui por muito tempo, tu vai ver. E assim eu fiquei 13 anos e trabalhando em TV, né? No início nos bastidores, que eu gostava muito, e de repente me jogaram para frente das câmeras e eu comecei a fazer reportagem. Eu no início assim morria de medo, mas ao mesmo tempo gostei de estar na rua falando com as pessoas, conhecendo histórias, né? Mas confesso que não foi fácil no início, porque extremamente tímida. E aí o medo dos ao vivos, tudo foi um processo assim. Falar alguma coisa que fora do contexto. Nossa, né? Eu tive sorte que na minha época não tinha tanto essa questão das redes sociais tão intensas, né? Mas algumas vezes, algumas matérias repercutiram, foram até para o CQC, Top 5. Olha aí. Porque quando eu fazia ao vivo, alguma coisa acontecia, assim. O ao vivo sempre te surpreende. Tu nunca sabe o que as pessoas vão fazer, ou se alguém vai surgir, ou alguma coisa. Então, geralmente, quando eu fazia ao vivo, alguma coisa vinha, sabe? Mas, enfim, eu acho que deu tudo certo. A gente vai evoluindo, vai melhorando. E aí, enfim, 13 anos na TV, achei que chegou o meu limite ali. A gente tem fases da vida, né? Eu achei que eu não me encaixava mais naquilo. Até porque quem trabalha em TV, as pessoas veem muito glamour, né? Acham que é um glamour. Mas você trabalha direto, as pessoas te ligam direto. Você trabalha fim de ano, sábado, domingo. Então, para quem tem família, é difícil. Quem vê... Como é que é aquele ditado? Quem vê o close não vê o corre. Vê o corre, né? Mais ou menos isso, né? E acha... trabalha em TV, deve ser milionária. Não tem nada disso, né? Não tem esse glamour. A gente fica ali no sol, na chuva, fazendo reportagem, independentemente das condições, independentemente do assunto. Então, eu saía de manhã, às vezes fazia uma coisa super legal, depois ia para um homicídio. Então, né, tem que ter um psicológico bom e também... para mim era muito pesado, porque eu nunca deixei de fazer a reportagem. Eu estava na apresentação no meu último ano, mas eu fazia a reportagem, fazia ao vivo de manhã e tal, e depois tinha que chegar com a cara belíssima para apresentar o balanço geral. Então, as pessoas nem imaginavam tudo que a gente passava antes para chegar até ali. Então, acho que chegou uma fase assim que pensei, não, preciso ter mais calma na vida, né? Porque ao mesmo tempo que tinha toda essa loucura de TV, de reportagem, eu também tinha os projetos para os animais, que nunca deixei de ter. E aí, correria, né? Correria. Assim foram os últimos anos. E essa paixão pelos animais, como é que isso se
encaixa nesse... Eu acho que Desde cedo já? Desde cedo. Em casa já tinha? Desde cedo, a louca dos animais. Gostava muito, muito. E quando eu era pequena, a gente não tinha muitas condições, né? E eu acho que a gente evolui muito como sociedade, porque eu lembro... Toda a família, até as pessoas próximas, não tinham cuidado com os animais que a gente tem hoje, né? Era o bichinho fora de casa, se tu não tinha portão, tudo bem, deixa ir pra rua, né? E vários, deixa amarrado. A gente não tinha essa consciência. E eu acho que a sociedade como um todo foi evoluindo e percebendo que são seres que sentem dor, que sentem frio, e a gente vai cuidando melhor a partir daí. Então, logo que eu entrei na TV, em 2007, eu conheci o pessoal da PraBlue e eles pediram uma ajuda. Vamos divulgar os animais que estão para adoção, tem muitos. E aí fui falar com o diretor de jornalismo e ele disse, vamos fazer um quadro, então, aqui na TV. E logo começamos um quadro que se chamava Meu Amigo Animal. E aí, toda semana a gente falava alguma coisa da causa animal. Eu tive sorte também que eles apoiaram a ideia. E eu fazendo reportagens também, por coincidência, uma das minhas primeiras reportagens na TV, eu saí para fazer uma coisa boa, mostrar o trabalho de uma ONG que fazia diferença. Se eu não me engano, é aquela que trata... Não é a da Mielo, que ajuda as crianças com câncer... Esqueci o nome agora. Fui fazer uma matéria sobre eles. E aí, quando eu tô a caminho da matéria, liga a polícia. A gente tinha um contato muito bom com bombeiro, polícia, todo mundo. E o pessoal da polícia ligou e falou assim, olha, estamos indo para uma ocorrência que uma mulher enterrou um cachorro vivo. Uau. E aí, chegamos lá, tava a mulher, eles tinham acabado de retirar o cachorro, filmaram, né? Ela realmente enterrou, ela fez uma cova. Enterrou o cachorro vivo, porque ela não queria mais o cachorro. Esse cachorro sobreviveu, acho que ainda um mês depois, né? Ele teve complicações pulmonares, porque imagina, ficar embaixo da terra, ele ficou horas ali, né? E aí, ali que eu percebi também que a gente tem que ter um controle emocional, porque você vê uma pessoa, ela olhou na minha cara, uma idosa, e falou assim, enterrei mesmo. Eu não queria, ele estava me incomodando, enterrei ele. E essa foi a minha primeira reportagem, inclusive foi nacional, né? Pela situação como um todo. E aí, olha que coincidência, anos depois eu encontro essa mulher numa procissão e ela vem e me pede perdão, me abraçou. Então, pelo menos se arrependeu do que ela fez, né? E aí, ali eu percebi também o controle emocional que você tem que ter enquanto repórter, para não misturar as coisas. Era uma das coisas assim que mais me revoltava, né? As pessoas que são cruéis com os animais, porque eu acredito que quem é cruel com o bichinho é cruel com pessoas também. E daí, de tu ter o controle para não xingar a pessoa, não... Né? Vontade de dar um tapinha na orelha. Apesar de que eu aparecia na matéria bem assim, ó, de cara fechada, pé da vida... né? Visivelmente eu estava pé da vida. Tu estavas externalizando, mas de outra forma. De outra forma. Isso era muito visível. Eu não conseguia, durante as reportagens eu não conseguia, ou até na apresentação, né? Você tem aquela imparcialidade, mas também a tua fisionomia e tal. Não deixa de estar revoltada com aquilo. Então, ali que eu percebi também o quanto que a gente tem que ter um controle emocional e psicológico, né? Porque tu encontra as mais diversas situações, né? E aí, quando eu saí da TV, eu tinha um projeto já há muito tempo que estava na gaveta, que era fazer um site específico para a causa animal. Cada vez mais as pessoas estão percebendo que eles são parte da família. Quem tem um bichinho sabe o quanto eles amam incondicionalmente os seus tutores e o quanto a gente tem que ter esse cuidado. E aí eu vi que não tinha no mercado alguma coisa específica e criamos o Vale dos Pets, porque ali tem notícias, a gente consegue colocar notícias de legislação, né? As notícias
infelizmente, às vezes, denúncias de maus tratos, né? Tivemos agora recente o caso do cachorro, o cão comunitário, que, em Florianópolis, né? E também das coisas boas, né? Os projetos e dicas que a gente pode dar para que as pessoas cuidem cada vez mais, entendam o que é bem-estar animal e entendam que quando há uma situação que o bichinho não está bem, é porque a família também não está bem. Ali está acontecendo alguma coisa na família também. Está tudo ligado. E aí surgiu o Vale dos Pets e acho que a gente tem conseguido levar essa mensagem para as pessoas, né? Às vezes a gente sente alguma resistência, assim, tem gente que acha assim, tá cuidando de cachorro, não cuida de criança. Uma coisa não exclui a outra, né? Seja bom para todos que passarem no seu caminho. Com os idosos, muitas vezes quem fala isso, mal e mal cuida da própria mãe, do próprio pai. Então, o que a gente quer passar a mensagem, seja uma pessoa boa, faça a diferença, né, para aqueles que estão ao seu redor. Aprendi, professor, que a gente não vai conseguir salvar o mundo, né? Nós temos mas a gente consegue transformar ao nosso redor. Então, hoje eu tenho ciência que por onde eu vou, na minha família, na comunidade, a gente tenta fazer o melhor para as pessoas e para os animais. Entende que é um todo. É o meio ambiente, é onde a gente vive. Então, a gente conseguindo melhorar um pouquinho ao nosso redor, a gente já vai fazer a diferença. Entender que a gente não vai conseguir salvar o mundo, porque é muita coisa, né? A tua fala, ela é muito interessante quando você diz que uma coisa não está excluindo a outra, né? Porque fato é que eu acho que a gente é meio... ou é assim ou é assado, né? Muito sim ou não, muito binário, né? Quem fala muito disso é ele tem um podcast também, Não Minta Pra Mim, agora me foge o nome dele. A gente está precisando tomar B12, os dois. Mas ele fala muito, ele trabalha a questão também da linguagem não verbal, mas ele diz assim, nós vivemos hoje no mundo onde ou você é isso, e se você não é isso, então você é isso. Verdade. Não existe um convívio, não existe a possibilidade de uma terceira via, ou, enfim. E nessa questão de defesa de direitos também a gente percebe isso, né? Eu estou nesse meio há muito tempo também. Eu percebo assim, não, se eu cuido de crianças, então eu não posso, né? Cuidar de animais. Ou o contrário, ou qualquer outra causa, né? Mas, poxa, tem muita coisa que pode trabalhar até de forma conjunta, unida, né? Não se exclui, pode ser incluído, mas não se exclui. E ok que alguém está fazendo isso e outros estão fazendo aquilo também. Sim, né? Bem isso. Então, assim, é uma coisa muito... A gente tem que aprender muita coisa ainda. É verdade. A gente precisa aprender muito. E realmente não exclui. As pessoas acham assim, tá botando dinheiro para causa animal, poderia botar dinheiro para... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente percebe que quando se tem o cuidado com todos, todo mundo ganha. Para ter uma ideia, quando a fiscalização da prefeitura vai receber uma denúncia de maus tratos, chega lá, tem um animal magro. Percebe que aquela família também está passando dificuldade e não tem o que comer. Se não tem o que comer, consequentemente, o bichinho também não tem. Então, eles chamam a assistência social para cuidar da família como um todo. Sim. E é isso que as pessoas precisam entender, que a gente precisa cuidar do conjunto. Posso e que isso, por favor, e que isso é uma responsabilidade de todos nós. Sim. Porque as pessoas acham assim... se tem um cachorro na minha rua, eu vou ligar para uma ONG buscar. Não tem como as ONGs buscarem todos os animais que estão nas ruas. Só em Blumenau, a estimativa é de 30 mil animais nas ruas. Imagina as ONGs... Fora os que já estão acolhidos em algum lugar, né? Sim. Vide Sítio Dona Lúcia, que está... Todas as ONGs superlotadas, Sim. né? Mas se essa pessoa começar a botar água...
ração ou uma comidinha, divulgar para que esse animal seja adotado, a gente vai resolver o problema. E digo mais, professor, e algumas pessoas vão até se chocar com essa informação. Elas acham que encaminhando para um abrigo estão salvando o animal. Muitas vezes estão matando. Esses abrigos tem 40, 50 animais, alguns têm mais de 500. Chega um bichinho lá que está acostumado a morar sozinho na rua, de repente entra num canil com 40, dá uma briga, né? Ou ele passa doença e ali morre em massa 10, 20 animais. Então, você tirou da rua, levou lá para o abrigo, acha que está salvando e você acabou matando esse bichinho. O abrigo não é solução, o abrigo, por mais que tenha todas as boas intenções do mundo, ele não é a solução. E muitas vezes esse bichinho fica a vida toda lá, sem ter contato com as pessoas, sem ter carinho. Então, numa baia, aqui, ó, 2x3, e olhe lá. Então, isso não é vida. Não é vida. Então, eu peço que as pessoas reflitam antes de mandar esses animais para esses locais, porque muitas vezes ele está muito melhor na rua. Olha, a informação é forte, né? Sim. Do que num abrigo lotado. Talvez na rua ele pelo menos tenha o carinho da comunidade, ele está correndo todos os riscos ali, mas ele ainda tem uma qualidade de vida maior do que no abrigo. Então, a solução é a gente divulgar aquele bichinho para que ele consiga uma família, consiga o amor, tenha, né, uma qualidade de vida, do que jogar num espaço lá e você achar que o problema está resolvido. Não está. Isso me faz lembrar algumas situações que a gente percebe nas redes, assim, né? De alguns indignados. Meu vizinho botou uma aguinha. Tá, ok, né? Porque aquela pessoa não quer um cachorro de rua próximo da sua casa. Sim, né? Isso tem bastante, tá? Nossa, tá assim repleto. Daí você traz essa informação de que ali ainda, né, pode ser melhor nessa situação, né? De fato, é assim, né, que funciona mesmo. Eu lembro, assim, perto de casa lá tem uns 2, 3, assim, de rua, e eles são meio comunitários, assim, porque a turma deixa lá um potinho de ração, um potinho de água fresca, todo... fica a um abrigo mesmo, assim, né, direto do sol, então não tem problema daquela água também ficar choca, né, porque senão isso também não... A gente não gosta de tomar água quente, né, a não ser um chá, um chimarrão, enfim, um café. Mas a água em si, a água quente, não é legal, né? Então, para o animal também não vai ser bom. E que legal, né? Todo mundo ajudando a cuidar ali, então. Mas nessa mesma, ali perto, eu sei que tem aquele um que não gosta muito. Que muito. não gosta, que vocês estão criando cachorro de rua aqui. Então, peraí, estamos ajudando quem está aqui, né? Não é para chamar mais, mas quem está aí, pelo menos esse, né, tá... Eu vi uma frase, não adianta vocês dizer que é cristão e não ser bom com a criação de Deus. Então, e ser cruel, né? Ser cruel com a criação dele. Então, eu entendo que todas as vidas merecem ser cuidadas. E a gente não pode excluir um ou outro, ou achar que fulano não merece, ou que, né? Então, seja uma pessoa boa, e não vai te custar nada, ou pelo menos não maltrate. Não maltrate. E agora, o estado de Santa Catarina passa a ter uma lei com relação aos animais comunitários. Depois de toda essa encrenca lá, essa repercussão desse caso cruel em Florianópolis, algumas cidades já tinham essa lei. Blumenau já tinha, por exemplo. Mas agora é estadual. Então, as pessoas que não cuidarem ou que maltratarem ou fizerem qualquer ação, é a responsabilidade penal. Agora, né? Então, mesmo que você não queira, tem essa responsabilidade de cuidar dos animais comunitários.
Isso, depois de toda... Infelizmente, precisou ter esse caso enorme aí, do cãozinho orelha, né? Para que fosse criada uma lei. E, infelizmente, quando as pessoas... algumas a gente precisa mesmo penalizar para aprender. Eu aprendi isso também ao longo da vida, né? A gente propaga que as pessoas aprendam no amor, entendam, tenham empatia, mas algumas pessoas só sentindo no bolso ou sendo responsabilizadas criminalmente para aprender que aquilo não é normal. Não é normal você maltratar, não é normal você fazer isso, aquilo, né? Às vezes, dentro da própria casa, não cuida do bichinho por maldade mesmo, entende que aquilo ali é inferior. Então, tem a legislação e agora você vai responder criminalmente por aquilo. É uma situação pesada, triste, mas assim, necessária, vamos dizer assim. E aí eu estava só relembrando assim que, na verdade, quantas outras leis hoje funcionam, mas porque teve leis ou assim... Atitudes funcionam hoje porque tiveram que ser impostas, né? Isso mesmo. Bom, exemplo, acho que o clássico é o cinto de segurança. Verdade. Né? E que a gente demorou, né? Até se acostumar para entender a importância. Hoje é uma coisa assim, pelo menos para mim é tão automático. Entro no carro, antes de ligar o carro, já puxo o cinto e... O capacete. Capacete. Antigamente saía... Sem capacete, sem nada. A gente vai evoluindo, né? Os que sobreviveram aí a essa geração. É bom não contar muitas histórias dessa época, porque senão acho que a mãe vai ter um infarto do que a gente fazia aí. Mas, enfim, verdade. Mas são coisas que, de fato, precisa vir impostas, né? Impostas. Por mais que, assim, para quem tem um pouco de consciência, pareça um absurdo, né? Mas é necessário. É verdade. Porque tem alguém, né? Tem algum desavisado, algum... Sempre tem, né? Vai ter, né? Então, para esses precisa... Na verdade, aplica para todos, mas por conta de... E às vezes poucos, de pessoas mesmo que têm problemas, além da maldade, de problemas de saúde mental também, né? E vou fazer aqui não sei nem como vou falar isso, mas esse caso de Florianópolis, do cãozinho, e quando a gente vê adolescentes que torturam um animal da forma como torturaram, da forma como fizeram, e a gente não pode afirmar que eles têm problemas de saúde mental, mas a psicopatia... Né? Os psicopatas começam torturando animais. E aí a gente vê que o problema é para a sociedade como um todo. E vou até fazer uma afirmação triste e relembrar um caso que corta o coração de todos nós, mas quem cometeu aquela tragédia na creche, aquela crueldade, aquela brutalidade, começou matando o bichinho do padrasto. E se lá naquela época ele tivesse sido responsabilizado... Talvez a gente teria evitado toda essa brutalidade que aconteceu em Blumenau, né? Essa tragédia da creche. As coisas vão dando avisos para a gente, né? Começou, e é triste relembrar, mas essa pessoa, não sei nem como citar o nome, nem como mencionar, mas ele começou... torturando um cachorro, depois tentou bater no padrasto, agrediu o padrasto, tentou matar o padrasto e culminou depois assassinando 4 crianças. Começou aqui, maltratando animais. Então, a gente vê o que não garante... Sinais de alerta, né? Que esses adolescentes de Florianópolis não podem fazer o mesmo. Quem tem essa coragem... Não seria nem coragem, mas eu estou medindo as palavras. De torturar um cachorro, amanhã pode fazer com o pai, com a mãe, com a esposa. Então, é muito grave o que aconteceu e atinge a todos nós como sociedade. Um adolescente que tem essa coragem de fazer isso num lugar público, imagina o que não faz dentro de casa.
Imagina o que não pode fazer amanhã invadindo uma instituição e agredindo qualquer pessoa que ele não goste, ou que diga não para ele, ou que ele ache que não é digno. Porque eles, né, como um todo, esses adolescentes, mataram um ser que não pode nem se defender. O que não pode fazer amanhã? Fica esse questionamento, porque todos nós, como sociedade, podemos ser vítimas desse tipo de pessoa. Então, quando a gente fala que realmente tem que haver uma responsabilização, criminalização para quem maltrata animais, é porque, além de cuidar dessas vidas inocentes, todos nós podemos sofrer mais adiante. Pessoa que faz isso pode fazer com um bicho, pode fazer com uma pessoa amanhã. E não são coisas que surgem ao acaso, né? Ou naquele instante, eu agora tive um surto e cometi alguma situação. Não, tem um histórico por trás. Isso começou em algum momento passado. Ali pode ter sido, né, o gatilho, mas tem um histórico que, se for puxar o fio, você vai, no mínimo, entender o que aconteceu para aquela situação, né? Então, muitas vezes, né, você trabalhou na TV, né, no ao vivo. Então, assim, você trazia, às vezes, o que era a explosão de algo que aconteceu já há muito tempo, né? Verdade, que vinha, há muito né? tempo. Acumulando, daqui a pouco. E nós, como sociedade... Vou dizer uma coisa, professor. Se eu fizesse alguma coisa errada, ou até hoje, se eu cometesse um crime, eu fizesse alguma coisa que não fosse correta, a minha mãe desceria o cacete em mim, tá? Não ia nem me buscar na cadeia. E ver pais, como o caso de Florianópolis, defendendo esse tipo de atitude, é o que mais me preocupa. Porque a gente precisa assumir os nossos erros. O que aconteceu foi um erro, e foi um erro grave. Então, se começa a primeira penalização, digamos assim, né, seria com os pais não defendendo esse tipo de atitude. E ali a gente já vê que tem alguma coisa errada em toda a estrutura familiar para culminar nisso também, né? Se eles estiverem nos assistindo, ainda é capaz de nos processarem, né? Achando que não é justo falar, não é correto a gente falar isso. Mas já começa assim. Eu tenho certeza também que na sua família, se fizesse alguma coisa errada, o pai e a mãe iam cair em cima, né? Então, me preocupa esses pais defendendo ainda esses adolescentes. Ou até coagindo, como mostra agora, as outras pessoas que estavam denunciando. Então, gravíssimo, gravíssimo. Estamos errando ali como família, né? Isso porque, Danúbia, está em evidência, né? Agora, quantas situações semelhantes que nem não aparecem, né? Nem aparecem, verdade. E temos, inclusive, em Santa Catarina, aumentou o número de denúncias. Eu não sei se é porque as pessoas agora sabem o canal e denunciam mais, ou porque realmente cresceu. Mas aumentou, tanto em Blumenau quanto no estado, o número de casos de violência mesmo contra os animais, de abuso, de maus tratos. Então, a sociedade muitas vezes nem percebe ou nem tem nem chega ao conhecimento. Então, de situações dentro de casa mesmo, que você não dá o básico, não leva no veterinário, deixa lá amarrado no sol. Imagina ficar o dia todo numa corrente minúscula, no sol, no tempo. Isso acontece. Então, são coisinhas que a gente tem que realmente divulgar, propagar. Muitas vezes é por falta de informação mesmo, outras vezes por ignorância, né? Outras vezes é por maldade. Então, eu tenho uma meta, professor, de que a gente resolva tudo com a educação, levando conscientização, né, para essas famílias,
Por isso, eu acho que a educação é fundamental para a gente entender. Assim como a gente foi levando a mensagem de que é importante usar o cinto de segurança, o capacete, a gente vai informando essas pessoas também, ó, não é legal deixar amarrado, não é legal fazer isso. E assim a gente vai evoluindo. Eu acredito numa sociedade melhor, que as pessoas melhorem com relação a todos, sejam os animais, seja no tratamento dos idosos, das mulheres, né? Enfim, das minorias, que a gente realmente tenha uma sociedade melhor. Eu já viajei aqui agora. Você falando dessa questão da educação, eu lembro de algumas situações, não é necessariamente no sentido da educação, do cuidado, mas assim, a gente tem aqui em Blumenau o projeto Trapa Pets. Ah, sim. Né, que leva muito o animal para os hospitais. Hospital, né? Tem um propósito ali. E aí eu fico pensando assim, transporta uma situação dessa, de você levar um animal para uma escola, para um ambiente onde tem famílias, e leva informação, né? Conhecimento e tal. O impacto é diferente do que às vezes só você ir lá falar. Sim. Tá, mas essa geração, essa criançada, eu acho que veio uma geração assim mais evoluída, tá? Com mais empatia. É impressionante. Impressionante. Eu acredito nessa geração aí. E eu acho que por isso aumenta também esse número de denúncias. Eu não acredito que tenha aumentado. Particularmente, eu acho que sempre existiu. Mas que as agora pessoas está estão sendo denunciando visível. mais. Está começando a aparecer. E a gente pode fazer a mesma relação com relação à violência doméstica. Mesma coisa, sempre teve. Verdade. Só que agora começa a aparecer mais. Verdade. Porque eu acho que as pessoas estão criando coragem de denunciar. Sim. Né? E aí vem o seu trabalho, quero elogiar, de dar voz às entidades que ajudam as mulheres, os idosos, as crianças. Então, parabéns por esse seu projeto, porque assim a gente vai mostrando todo mundo que faz os seus trabalhos em cada área. Então, eu fico muito feliz de vir aqui falar dos animais e também dos outros projetos que a gente tenta fazer por meio da comunicação para levar a mensagem para as pessoas, né, de projetos legais que a gente possa fazer a diferença. Que legal. Danúbia, Vale dos Pets, quem pode fazer parte? Como ajudar, enfim, quem tem interesse de participar desse movimento aí, como é que O Vale dos Pets, ele não é uma ONG, ele é um portal de notícias que por meio da informação... Ainda não é, né? As pessoas... É que no bastidor a gente estava falando aqui. Eu falei... Por isso eu dei uma puxadinha aqui nessa situação, mas vamos lá. Talvez, né? Talvez a gente abra. Por muito tempo a gente teve o Esquadrão Pet, que é um grupo de protetoras independentes, e nós fechamos esse grupo no final de 2025, porque tamanha demanda. Professor, para ter ideia, teve um cachorrinho que a gente resgatado, a gente ficou 6 anos com ele, pagando lar temporário. Então, as pessoas acham que é só resgatar e joga essa responsabilidade, né? E tudo isso vem do nosso bolso, vem de eventos. Às vezes, a gente recebia uma doação ou outra que não pagava nem a ração do mês daquele bichinho. E aí, pensa, cada animal... A gente pagava ali R$500, quase 500, dava 470 por mês para manter ele num local digno. A gente é contra abrigo. E aí foi somando, só de clínica veterinária, a gente ainda tem cerca de R$10 mil para pagar. E tudo isso do nosso bolso, não achamos justo. Então, o esquadrão a gente fechou e cada uma vai ajudando, eu por meio da comunicação, por meio do Vale dos Pets, levando conscientização, notícia, mas a gente não resgata, não faz mais palestras, não fazemos mais esse trabalho, porque a gente acredita que a sociedade precisa cobrar de quem são os responsáveis, as políticas públicas precisam vir do município, do estado e do governo federal. E também as pessoas precisam aprender a sua responsabilidade também de ajudar aquele que passa no seu caminho. Não adianta pegar e jogar numa ONG, né? Não é assim que a gente vai resolver o problema. Então, o nosso grupo foi fechado
Estamos avaliando ainda se vale a pena abrir uma ONG agora, para ajudar de outras formas também, porque eu sei que há muito trabalho a se fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer criar a consciência na comunidade de que ela cobre de quem efetivamente é a responsabilidade. Vou fazer um parênteses aqui, então, para outra pergunta, aqui, antes que eu esqueça ela. Políticas públicas. Políticas públicas. Nós temos algumas leis já. Blumenau tem sido até, de certa forma, pioneira em algumas frentes, né? Mas está faltando alguma coisa. Está faltando a aplicação, está faltando a cobrança. Como é que tu vê que isso possa... nessa participação mais ativa da comunidade, do indivíduo, ou o próprio poder público? Porque eu vou lembrar agora um querido colega seu também de jornalismo, que é o Walter Osterman. Adoro ele, sou fã dele. Que diz o seguinte, se colou, no sentido das leis, né? A gente tem inúmeras leis que não colam, né? Estão aí, mas e aí? Faz o que com elas, né? Estão lá enchendo o Diário Oficial, né? Os sites de pesquisa legislativo, mas não vai para a prática, né? Não sai do papel, né? Acho que o que eu vou dizer, acho que é meio forte. Mas muita gente leva a causa animal como bandeira, por modinha, e muitos políticos foram eleitos no Brasil todo, e em todas as esferas, prefeitos, deputados, governadores, viram que tem um grande público eleitoral e muita gente se elegeu, mas a maioria dos governantes ainda não entende que é uma política pública, de saúde, inclusive, e meio ambiente. Nós temos aí casos de municípios com... eu sempre tenho dificuldade para falar essa palavra, esporotricose, que é uma doença que pega nos gatos e pode pegar nos humanos. Tivemos um veterinário aqui de Blumenau que quase morreu, ficou um tempão na UTI, e eles precisam entender que isso realmente afeta toda a população e que é uma questão de saúde pública a causa animal, e não é modinha de ficar fazendo aí, vamos fazer agora uma mega castração, vai muito além disso. Realmente é um conjunto de ações. É um pedacinho, a parte da castração. Da castração. Ela é extremamente importante, mas não adianta só castrar e a gente ter casos de maus tratos, que a pessoa continua fazendo aquilo e não é responsabilizada. Não adianta ter casos de abandono e a pessoa também não é responsabilizada. É um conjunto, são vários fatores. E aí, nós temos agora no Brasil casos de raiva, e a raiva, se o humano contrai, né, a pessoa morre. Então, quais cidades estão estimulando a vacinação contra a raiva? Quem tem pet em casa, será que está vacinando o seu bichinho? Quais cidades, quais prefeitos estão estimulando a vacinação, né? E um mínimo de políticas públicas para que não aconteça, por exemplo, a esporotricose e outras doenças que passam também para os humanos. Então, eu vejo que a maioria dos governantes fica se pautando nessa questão. Conseguir trazer a castração, que é o básico, não é favor, em muitas cidades é a legislação, e não faz todos os outros fatores que deveria realmente fazer. Então, eu espero que nas próximas eleições a comunidade realmente veja quem vai fazer alguma coisa e a comunidade cobre, né? Cobre dos seus governantes que realmente tenham políticas públicas. Às vezes a gente acaba desistindo. Eu recebo muito depoimento no Vale dos Pets de pessoas, mas eu já denunciei meu vizinho 4 vezes, não aconteceu nada, e a pessoa desiste. Sim. Então, é esse caso ali, aquela situação que muitas vezes, além do animal estar sofrendo, pode estar passando uma doença também para aquela comunidade.
Então, realmente precisa de políticas públicas, de governantes que façam acontecer, a comunidade cobre e também faça a sua parte. Não adianta, eu não quero denunciar, essa pessoa está sendo omissa. Eu não ajudo, não coloco uma aguinha ali para o bichinho que está na minha rua. Isso é o mínimo. Então, se a gente realmente fizer a nossa parte e os governantes fizerem a deles, a gente vai ter um mundo melhor para todo mundo. E as pessoas entenderem que não é só questão de eu gosto do meu bichinho. Não, é saúde pública, envolve muita coisa. Porque se o teu bichinho pegar aí raiva, ele vai morrer, você vai morrer, né? Ou esporotricose ou outra doença, né? E eu vejo que também todos os municípios, todos mesmo, cadê a preocupação com o meio ambiente? Nós vivemos aí catástrofes climáticas que não conseguimos evitar, né? Rio Grande do Sul sofreu um monte, Santa Catarina já sofreu um monte, agora o Paraná teve... O que estamos fazendo com relação a isso, com relação ao meio ambiente? Então, cadê os projetos para que a gente tenha... Agora, vou dar um exemplo, calorão, todo mundo reclamando, não dá para aguentar o calor, mas qual é o projeto de arborização que o teu município tem? Né? Ou você mesmo que cortou as árvores sem autorização ali na tua casa ou na região. Então, é pensar o mundo como um todo. E a gente, tendo essa empatia, a gente vai ter um mundo melhor em todos os sentidos, né? E isso acaba refletindo para a gente, quando a gente cuida bem dos animais, cuida bem do meio ambiente. Então, é fazer a nossa parte e cobrar dos governantes. Acho que é o ponto. Começa forte, por né? nós. Forte, né? Muita gente. Porque, de fato, a gente terceiriza a responsabilidade. É verdade. Né? É bem isso. E às vezes terceiriza errado. Verdade. E é a questão do quem se aproveitou da causa para conseguir alcançar o seu objetivo pessoal, para chegar em algum cargo, mas porque alguém acreditou e disse, não, beleza, eu vou então, se ele vai fazer isso, então, né? Terceirizamos essa situação. Mas é fato, a gente precisa começar por nós. Verdade. Né? Tu falastes, né, da denúncia de 4 vezes sem atendimento. A gente precisa ser persistente, né? Por vezes. Ou insistente. Insistente. Verdade. Né? Porque, às vezes você precisa bater muitas vezes. Né? E daqui a pouco ser o chato mesmo. Né? Se é um vizinho, o vizinho vai ficar assim mais esperto. Pô, o cara vive aí me enchendo as paciências, né? Vou fazer de uma vez para parar, né? Sim. Até porque às vezes demora para a pessoa tomar consciência daquilo, né? Exatamente. E volta para uma outra questão que eu acho que é muito importante, né? Você trabalhar na questão da educação. Temos uma geração bacana, legal, sim, né? Mas o que você leva para a escola, isso tem que entrar nas casas. É verdade. Né? Do filho chegar em casa e dizer, pai, não pode mais fazer isso. Verdade. O filho chamar a atenção, o pai não pode fazer isso aí, mãe, não cuidar disso aí, né? E às vezes precisa ser dito, talvez aí é o desafio da comunicação, de levar isso de um jeito que a criança entenda as consequências também, né? Não Sim. Romantizar, mas levar de fato a partir de uma perspectiva não pode fazer efeito, isso, né? Verdade. Causa e efeito, né? Mostrar a relação, né? Enfim. Verdade. Acho que tem muitos desafios aí pela frente para se fazer, mas que bom que você tem também alguns desejos aí, projetos nessa área, né? Que é muito legal, né? Tentamos. A gente já fez vários projetos, e não só pelos animais, né? Mas também pela terceira idade. Junto com o Vale dos Pets, eu tenho uma empresa de comunicação que faz vídeos institucionais, mas também faz documentários. Então, a gente fez o documentário do luto em 2025, como lidar com o luto.
fizemos o documentário de qualidade de vida na terceira idade, e assim a gente vai indo por meio da comunicação, levando projetos bacanas que possam auxiliar a comunidade em vários aspectos. Então, acho que é isso, é levar informação de qualidade, para que chegue nas pessoas, e se a gente ajudar uma professora, já tá valendo, né? Sim. Eu fiquei muito feliz, porque por meio do luto e da qualidade de vida na terceira idade, a gente teve muitas mensagens positivas de pessoas dizendo, agora, obrigada pelo apoio, obrigada por isso, obrigada, agora eu vou fazer diferente. Então, acho que nós enquanto comunicadores, temos essa responsabilidade de levar essa informação e ajudar as pessoas. Se a gente não estiver fazendo a diferença, comunicando por si só, né, não adianta. Acho que esse é o papel realmente do comunicador, levar a informação para que possa fazer a diferença naquela comunidade. É interessante agora uma fala, tu fizesse me lembrar uma situação. Às vezes a gente acha que o comunicador é só aquele que tem um programa na rádio, tá na TV, é jornalista. Não, peraí. Não. Todos nós somos comunicadores em algum grau. Bem isso. Na sua empresa, na sua família. Exatamente. A gente pode estar levando a mensagem. Exatamente. Gostei desse copo. Olha que coisa chique. Pedro, parabéns, Pedro. Providencie um copo desse para mim, Pedro. Tô fazendo um merchan aqui, ó. É isso aí. Aqui no estúdio Dr. Amadeu. Estúdio Dr. Amadeu, adorei. Você Olha toma água Tem na tudo a ver lente com a comunicação, gente. Exatamente. Quero uma caneca dessa, Pedro. Que legal. Danúbia, nós temos que dizer para o nosso pessoal uma palavra-chave para quem assistiu até aqui, deixar registrado e depois concorrer a um brindezinho aqui no podcast. Que responsabilidade. Eu estava pensando naquela palavra difícil lá, mas eu acho que daí a gente vai complicar a vida do povo, né? Qual palavra? Aquela como é que é? Aquela da doença lá do... Esporotricose. Nem eu sei se eu falo direitinho. Eu acho que é muito complicada essa. Então, uma que seja um pouquinho mais amigável aí, que o pessoal consiga escrever também. É uma palavra, uma mensagem assim? Uma palavrinha, ou duas palavrinhas, só para a gente deixar registrado como palavra-chave. Eu acho, professor, e tem tudo a ver agora aqui com o programa, gratidão. Tá bom? Nós temos que ser gratos e nós somos fruto de tudo que acontece com a gente. E por isso nós temos que ser gratos. Ótimo. De acordar todo dia, de valorizar a vida. Eu vi muito isso fazendo o documentário do luto, que não é a questão sobre a morte, mas sim sobre a vida. Nós estarmos aqui é uma dádiva. Olha, tem tudo a ver, né? E a gente tem que ser grato por tudo aquilo, mesmo que você ainda não esteja onde você quer estar, mas você tem a possibilidade de buscar, de ir atrás. E mesmo assim, tem que ser grato por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Então, acho que a gratidão é a palavra, assim, chave e que todos nós temos que refletir realmente. E não é agradecer por qualquer coisinha, tá sempre, não é ser coach aqui mas que a gente realmente perceba o quanto é precioso estarmos onde estamos e sermos quem nós somos. Então, gratidão. Legal. Agora a gente não vai mais repetir essa palavra. Só lá no encerramento daí eu vou dizer que existe ela, que o pessoal tem que voltar uns minutinhos aí. Que legal. Bom, as redes sociais, né? É importante a gente divulgar as redes sociais também do... Vou pedir para as pessoas seguirem aí. O Vale dos Pets é valedospets.oficial. Nós temos site também, que é o valedospets.com.br, e ali tem todas as redes. Temos o YouTube, Facebook, e também o meu, que é Danúbia de Souza. Lá está o documentário sobre o luto e o documentário sobre qualidade de vida na terceira idade. Legal. Então, se as pessoas quiserem, né, ver esses materiais especiais, fica o convite aí para seguir. Por favor, é importante aí, porque isso faz parte também, né, dessa troca. É uma forma de apoiar, né, e divulgar Exato. também. Então,
vou ficar aí muito honrada, muito grata se as pessoas seguirem aí as nossas redes. A gente faz essa chamada sempre aqui para o podcast também, né? Dos famosos 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar. Né? Uhum. Mas é importante porque assim é uma forma que você consegue também medir como as pessoas fazem a interação, né? Verdade. E é assim que você divulga aquilo que é relevante, que é importante, o que é interessante, né? Verdade. É claro que eu tenho consciência que às vezes o que é importante e relevante para mim pode não ser para alguém outro. E tá tudo certo, né? Mas quem acha que isso é importante, então dá essa contribuição. 2 cliquezinhos, 3 cliquezinhos a mais e você já fez né, essa participação tão especial, né? Esquecemos alguma coisa? Eu acho que não. Então, os dois, um mais esquecido que o outro aqui. Esquecemos de tomar B12. Legal. Danube, então assim, para a gente ir para o final, deixa uma mensagem final, assim. A gente falou ali da palavra-chave, mas o que mais você gostaria de deixar para quem nos acompanha aí, como um recado, uma mensagem, eu acho que a convite, gente... talvez, Verdade. Não sei, né? Olha, difícil, né? Mas eu acho que a gente hoje vive numa sociedade muito de extremos, em todos os sentidos, politicamente, ou quando você vê uma coisa nas redes sociais que não concorda, você vai lá e critica. Eu acho que a mensagem é que você tenha mais empatia, em todos os sentidos. Seja num comentário na rede social, seja ao ver uma situação que passa pelo seu caminho. Acho que a gente, para ter um mundo legal para a gente tem que começar também respeitando o próximo. Então, acho que um mundo com mais empatia começa pela gente. Então, comece a olhar as suas atitudes em todos os sentidos. Hoje, tudo se propaga muito fácil nas redes. Então, que você tenha empatia. Só isso. Legal. Uau, quanta coisa boa a gente aprendeu aqui hoje também, né? Foi um bate-papo. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigada, porque a professor. gente sempre vem muitos insights novos aí também, tá? Eu não posso deixar também de te entregar... eu não sei se do outro, se já tinhas recebido. Eu já talvez tinha. Tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar. Participei. Olha só que legal. Uma pequena Ai, tem caneta lembrancinha. aqui, mensagem ainda, ó. É isso aí. Show de bola. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Estamos crescendo aí com os pequenos mimozinhos aí, lembretezinhos aí. Que legal. Obrigada de coração, professor. Adoro. Tô concorrendo ali a um outro ainda, né? Adoro essas frases, adoro. Então, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, por estar sempre acompanhando também o meu trabalho nas redes sociais. Acompanhamos. E é isso, todos nós somos comunicadores. Olha. Queres ler a mensagem? A mensagem. E eu acredito que a gente tem que ter a humildade, professor, de estar sempre aprendendo. Então, cada vez que você sai de casa, conversa com alguém, é sempre um aprendizado. Se a gente, né? A mensagem veio. O Senhor nosso Deus diz: quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Olha aí. Forte, forte. Obrigada pelo convite, temos que aprender. Legal. Fico muito feliz de estar aqui e quero que você saiba que pode sempre contar comigo. Valeu. Gente, assim nós vamos encerrando esse episódio. Não deixe de seguir aqui o nosso podcast também. Siga lá as redes da Danúbia, Vale dos Pets também. E os nossos patrocinadores, a Orplan e também a Doar Digital. E a gente se vê no próximo episódio, mas sem antes, né? Tem uma palavrinha-chave, volta uns minutinhos aí, registra para concorrer aos brindes aqui do nosso programa. Até a próxima.